Você tem dificuldade em entender projeto de esgoto, projeto estrutural, a interferência entre os dois? Então, fica nesse vídeo porque eu vou mostrar justamente como fazer leitura de projetos sem dor de cabeça, que é a interferência do esgoto. E aqui a gente vai analisar tintim por tintim nesse vídeo sobre todos os problemas que consistem ali no projeto de esgoto, também as interferências chatas que a gente não acaba verificando e analisando isso no projeto. Esse aqui é o Engiplificando, canal onde eu ensino você a fazer obprojetos sem dor de cabeça. Então, curta, já siga aqui as redes sociais, curta, compartilhe o vídeo, que vai ter muito assunto bacana para você fazer obprojeto sem dor de cabeça. Então, vamos lá, gente. Deixa eu separar aqui e abrir o vídeo. Vídeo não, projeto, né? Abrir um projeto que, para quem acompanhou o primeiro projeto, o primeiro vídeo, perdão, para quem acompanhou o primeiro vídeo, viu justamente esse projeto aqui, um vídeo que eu postei já no canal. Então, se você não estiver acompanhando, segue o Engiplificando no YouTube, no Instagram, em qualquer lugar, porque lá vai ter o vídeo onde eu estou mostrando então esse primeiro projeto, e vou voltar aqui e falar um pouquinho sobre ele para trazer mais informações relacionadas às interferências que pode ter e pode dar dor de cabeça nessas interferências se você não analisá-las a tempo. Então vamos lá. A gente sabe então que temos as caixas de inspeções, né? E as caixas de gorduras. Elas são destinadas a você fazer as manutenções, né? Porque quando a gente tem um sistema, quando a gente faz um projeto, a concepção inicial do projeto é para ele ter durabilidade, segurança e eficiência, né, no que ele foi destinado a... para que ele foi destinado. Então, quando a gente prevê um projeto de esgoto sanitário, um projeto de hidráulico, projeto estrutural, nós prevemos ali a questão da vida útil do projeto, que é a vida útil da obra. Quando a gente trabalha dentro do projeto de esgoto sanitário, a gente precisa prever situações onde haverão manutenções. Então a gente precisa prever manobras, detalhamentos ali para a gente conseguir facilitar ao longo da vida da obra, né? Quando eu falo vida da obra, gente, a vida útil de uma obra, a gente está trabalhando ali com a durabilidade dela. O usar da edificação, o usar da construção depois que pronta. Então a gente trabalha nesse quesito e a gente precisa garantir uma fácil manutenção, no caso do esgoto sanitário, uma fácil limpeza, uma fácil utilização e o sistema funcionando corretamente. Então, como a gente consegue ver aqui, a gente tem um projeto de esgoto, ó. A gente tem até um... Deixa eu dar uma visualização melhor, que acho que fica mais fácil para a gente analisar o projeto. Deixa eu visualizar aqui. Tamanho... Será que é o grande? Ah, eu tô no modo de edição, não consigo. Deixa eu fechar esse modo, pronto. Agora sim. Tá no tamanho maior pra gente conseguir ver. Então, vamos olhar aqui algumas questões. Caixa de gordura e caixa de inspeção. São dois itens que vão facilitar muito na nossa manobra. Mas antes de eu entrar a fundo nessa parte propriamente dita do esgoto sanitário, já deixa seu like aqui no vídeo e também siga o Engiplificando para você aprender a fazer obprojetos sem dor de cabeça. Vamos então a uma questão que no primeiro vídeo que eu fiz aqui, eu apanhei muito do Paint para fazer desenho para representar aqui, então eu apanhei bastante. Então aqui não vai ter mais esse problema, a gente vai trabalhar com essa questão agora e eu vou explicar para vocês uma situação muito importante. O que acontece? Quando a gente vai fazer o projeto de esgoto sanitário, a gente precisa tomar muito cuidado, porque a pessoa, o projetista, o engenheiro civil que vai fazer o projeto de esgoto sanitário, ou arquiteto também que tem aptidão, que desenvolve, o profissional que tem capacidade de desenvolver o projeto, né? E assine para isso, se responsabilize para isso. Ele precisa tomar muito cuidado, porque você não sai projetando um projeto de esgoto sanitário, elétrico, hidráulico, estrutural, se você não tem o projeto arquitetônico. Então, para a gente fazer o projeto de esgoto, nós precisamos primeiro do projeto arquitetônico, certo? Arquitetônico, minha letra,
Com o tempo, gente, ela vai melhorando, tá? Então, vamos ajudar isso aqui. Vamos fingir que é uma letra bonita, né? Poderia estar digitando? Poderia, mas acho que escrever é muito mais didático de trabalharmos. O arquitetônico, o que ele vai nos fornecer para a gente desenvolver o projeto de esgoto sanitário? Isso é muito importante. Ele vai fornecer para a gente os nossos pontos. O que são os pontos, né? Vaso sanitário. Deixa eu até aumentar um pouquinho minha tela para falar melhor com vocês. Aí. Vaso sanitário. Ele vai fornecer o ponto de ralo. Sim, ponto de ralo, né? É principalmente ali nessa interface onde a gente destina, né? A gente localiza o ponto do ralo. Então, ele vai fornecer para a gente as informações para colocar ponto de ralo, ponto de vaso sanitário, ponto de escoamento de pia, todos os aparelhos que nós teremos na casa. Então, o arquitetônico vai alocar para nós, esses pontos para que nós possamos depois desenvolver um projeto de esgoto em cima dele e trabalhar ali com correto escoamento, correto dimensionamento, qual o diâmetro que nós vamos usar, quais são os ambientes que precisamos fazer as infras, né, as estruturas para a gente conseguir desenvolver o projeto e ele funcionar corretamente. Tudo isso base no arquitetônico. Mas não é só ele que vai ajudar e auxiliar a gente. Um item muito importante, ele na verdade é o nosso primeiro projeto, né? É o primeiro porque já falei em vídeos aqui no canal do Engiplificando que o projeto arquitetônico, ele é um projeto que é um dos primeiros projetos que nós temos para conseguir fazer toda a concepção dos demais projetos, ali na etapa de planejamento. Então ele vai extrair do cliente as necessidades dele através de um briefing e com isso vai desenvolver um projeto com todas as necessidades, com tudo que o cliente precisa para usar aquele espaço, né? Então, com isso, a gente precisa alocar os pontos em cima do projeto arquitetônico que já está definido corretamente. Então, esse é o nosso primeiro passo para a parte do esgoto sanitário. Ter o projeto arquitetônico já com os pontos e em cima dele nós trabalhamos o projeto do esgoto sanitário. E quais são os pontos, né? A gente já até viu nesse daqui, por exemplo. Deixa eu até diminuir minha tela agora, que eu vou mostrar mais o projeto agora. Então vamos lá. Tá muito claro o nosso layout. Mas na hora que o projetista, a pessoa que vai trabalhar com o projeto de esgoto sanitário para desenvolver ele precisa da base do layout do projeto arquitetônico. Então, por exemplo, aqui a gente sabe que é o espaço fitness, por exemplo. Sabe que é uma academia, não vai ter nenhum ponto de esgoto sanitário aqui. Aqui a gente sabe que é um bar. O bar, ele loca pra gente. Deixa eu até abrir um comentário aqui. Acho que fica mais fácil da gente trabalhar. Por exemplo, na questão aqui do nosso bar, ele vai alocar pra gente os pontos da pia. Nós temos uma pia aqui. Nós temos também esse espaço eu vou explicar mais para frente, que é a coluna de ventilação, para que serve. Então vai acompanhando aqui o canal da Engiplificando, que tem muito assunto para trabalharmos e explicar como fazer obra e projeto sem ter dor de cabeça. Então cada detalhezinho, cada passo para a gente evoluir no entendimento da interface entre projeto e obra é fundamental para fazermos obra e projeto sem dor de cabeça. Então acompanhem aqui. Então a gente tem um bar, ele fica aqui no nosso espaço, né, na nossa área gourmet. Então o bar tem pia, a gente precisa fazer o esgoto sanitário ali. Temos a cozinha. A nossa cozinha, ela tem aqui no caso duas pias, então a gente tem esse sistema aqui das duas pias, certo? Depois a gente tem, vamos lá, dispensa aqui no caso. Gente, dispensa não tem esgoto, então a dispensa, por exemplo, aqui nesse caso a gente não vai precisar colocar esgoto na dispensa. Dormitório também não vai precisar de esgoto. Aqui a gente tem uma sala de estar. Não, a gente não precisa de esgoto na sala de estar, certo? Sala de jantar não tem esgoto, não tem pia, não tem nenhum ponto para a gente colocar um esgoto sanitário ali. Aqui a gente tem um banheiro. Então, nesse banheiro aqui, a gente vai sim fazer o esgoto sanitário aqui no banheiro.
Mas mais para cima aqui, ó, a gente tem colado um com o outro, a gente tem a lavanderia, que a gente vai usar para fazer também uma infra de esgoto sanitário, e o banheiro 2. Bom, Felipe, já sabia, claro, é muito óbvio quais pontos eu vou precisar fazer o esgoto sanitário. Sim, é muito óbvio. A gente precisa entender também que o escoamento de um esgoto dentro de um projeto arquitetônico é fundamental para a gente conseguir fazer ali o estudo do layout da infra. Porque senão a gente começa a complicar a situação do projeto e criar ali pontos de interferência que vão se complicando, né, um com o outro. Por exemplo, o nosso sistema de escoamento aqui do nosso projeto, eu vou desenhar agora, voltar para cá para desenhar para a gente, para mostrar uma questão que a gente precisa entender. Por exemplo, o projeto arquitetônico, ele vai fornecer para a gente algumas informações importantes. Entre elas, deixa eu dar um zoom aqui para a gente trabalhar. Entre elas, ele vai fornecer o nosso... olha só, era para ter ficado reto, mas tudo bem. Aqui não está reto, mas eu só preciso desenhar um limite do nosso terreno. Ficou torto, mas vamos lá. A nossa casa, nessa situação desse projeto, ela está encostada, certo? Ela tem o que a gente chama do recuo frontal. Aqui está o recuo frontal da casa e aqui está os fundos, né? E aqui o recuo lateral. Então, o projeto arquitetônico vai fornecer para a gente todo o layout. Só que o layout ele é desenvolvido em cima das diretrizes, né, urbanas do local. Então, o que vai acontecer? A gente precisa respeitar alguns pontos importantíssimos dentro do projeto arquitetônico. Tá vendo como um começa a interferir no outro? Por exemplo, isso daqui é um recuo lateral. Isso daqui é o recuo dos fundos e aqui é o recuo frontal, certo? Tudo isso aqui dentro das diretrizes, né, urbanas ali, da zona, a área de zona de onde vai ficar o terreno, né, a área de zoneamento, se ela é área urbana, se ela era comercial, e aí cada um vai entrar com um critério para você ver qual que é a nossa medida mínima, porque aqui vai ter X metros, aqui também tem X metros, aqui também tem X metros. Só que o que isso vai interferir para a gente? É importantíssimo que quem desenvolva esse projeto, ele entenda que essa região aqui a gente vai usar para fazer a nossa rede externa do esgoto. Tão quanto esse pequeno corredor aqui. Por quê? Em caso de manutenção, e a parte da frente também. Em caso de manutenção da rede de esgoto, nós temos todo esse acesso aqui, ó. A parte da frente, a lateral e a parte do fundo. Então, os recuos, eles também vêm para ajudar a gente a desenvolver a infra. E aqui vai passar esgoto, vai passar a parte de gás, vai passar a parte de água sanitária, ou águas pluviais, a parte da infra do abastecimento de água, né, potável. Tudo isso tem esses acessos. Por quê? A casa, ela precisa ter esses acessos para a gente conseguir, deixa eu fazer com laranjinha, acessar a infra. Então, por exemplo, aqui tem uma caixa de inspeção, a última, digamos. E daqui ela vai para a rua. Só que a gente precisa abastecer alguns pontos. Então a gente tem, por exemplo, o banheiro está mais ou menos aqui, mais ou menos está o banheiro, certo? Então a gente precisa alocar esse banheiro para ele receber o esgoto do nosso banheiro. E mais para trás a gente tem um outro banheiro que a gente viu na planta. E também temos a nossa lavanderia. A lavanderia dá para conectar aqui, também nessa caixa de inspeção. Lá para o fundo, a gente tem aqui, ó, o nosso bar. Então, do nosso bar que está aqui, ele manda para uma caixa de gordura, que eu já vou explicar a diferença, e daqui ele manda para essa outra caixa de inspeção. Essa caixa de inspeção manda para essa outra caixa de inspeção, e assim vai indo até o escoamento do nosso esgoto sanitário. Aqui a gente tem também uma outra cozinha. Essa cozinha manda para esse bar, que manda para nossa caixa de gordura. Então, a gente tem nesse ponto aqui uma caixa de gordura, conhecida como CG,
E todos esses outros pontos é a caixa de inspeção 1, aí a gente tem uma caixa de inspeção 2, aí nós temos uma caixa de inspeção 3, e aí nós temos uma caixa de inspeção 4. Vamos ver se é isso mesmo que está acontecendo lá no projeto? Deixa eu abrir aqui o projeto para a gente ver como que está lá essa situação. Ó, vamos ver. A gente está ali com um projeto, deixa eu sair um pouquinho da frente aqui. Aí, a gente tem aqui caixa de gordura, que recebe o esgoto da cozinha, vai para o bar e sai na caixa de gordura. Da caixa de gordura, manda para a primeira caixa de inspeção. Vamos até dar um zoom aqui, para a gente ver se... Olha, caixa de inspeção 1. A caixa de inspeção 1, ela vai mandar para a gente para a caixa de inspeção 2. A caixa de inspeção 2 vai mandar para a caixa de inspeção 3. A caixa de inspeção 3 vai mandar para a última caixa. E aqui tem uma nota até que fala, né? Segue para a caixa de inspeção 4. Aqui ficou um cortezinho por conta da escala, aí entra a questão do desenho, de como fazer o desenho, distribuir as folhas, enfim. Trabalhei muito com parte de projeto, onde a gente tinha que desenvolver bem a interface da leitura de um projeto, que ela seja simples, didática e contenha todas as informações. Tanto que, por exemplo, se você olha por aqui, vem da caixa de inspeção 3. E aí você vê o sentido. Tem uma seta, que na hora da impressão aqui ele fica bem claro, mas ela é cinza. Então a gente tem o diâmetro do tubo, a inclinação e a setinha para baixo aqui. A setinha, ela tá bem aqui, ó. É uma seta que faz dá bem torta a minha seta, né? Vou acertar, calma. Aí. É uma setinha que ela aponta o sentido, né, do nosso fluxo. E aí chega aqui na nossa caixa de inspeção 4 e daqui ela vai para rede pública, né? Se caso aqui tiver uma concessionária na cidade que receba o esgoto, né? Em outros casos ela vai para o sistema de tratamento de esgoto, que é a fossa, o filtro e o sumidouro. Mas num outro vídeo a gente trabalha e explica certinho quem são esses componentes, quando utilizar, né? Tudo certinho, como fazer a correta instalação dele, enfim. Mas chegou na última caixa, é dela para o sistema de tratamento ou então para a rede pública, beleza? Que é justamente o esboço que nós fizemos aqui. Mas Felipe, qual que é a diferença? Porque tem caixa de gordura e tem caixa de inspeção, né? Muita gente já deve saber que a diferença entre as duas, mas vamos lá. A caixa de gordura, ela vai receber os efluentes de pias. O nome gordura é justamente porque ela tem, dentro do sistema dela, ela faz a separação da água e da gordura. A gente tem muito problema, o óleo ele polui a água e ele é muito difícil de você fazer o tratamento no sistema de tratamento, né? Então a caixa de gordura, ela vem, quando nós recebemos, né, a caixa, por exemplo, inclusive tem um vídeo no meu perfil que mostra, né, no canal aqui também mostra, justamente como que funciona a caixa de gordura. Então, por exemplo, a gente tem aqui o nosso tubo, certo? E aqui o nosso fluxo do tubo tá para cá, certo? Então o tubo ele entra na caixa de gordura, bonitinho aqui, ó. Deixa eu fazer a representação de um tubo, mais ou menos, né? O tubo aberto, mais ou menos. Então daqui, deixa eu diminuir esse aqui para 2. Dá um zoom para a gente entender melhor como que funciona isso aqui. Então daqui, o nosso efluente da pia, que contém gordura, contém às vezes restos de alimento, vem para a nossa caixa de gordura. E a nossa caixa de gordura, ela tem no seu sistema, algumas têm um sifão aqui, né? As que são pré-moldadas, as que são de plástico também, elas têm uma paredinha aqui, ó. Se olhar como se fosse um corte. E aqui tem a saída da nossa caixa. Opa, eu ainda vou dominar aqui o desenho para começar a fazer desenhos bonitos para a gente conseguir entender. Então o que acontece? Ela vai enchendo o nível dela. Deixa eu tirar daqui. Ela vai enchendo o nível dela até atingir o nível de escoamento dela. Atingir o nível de escoamento dela, o que acontece? A água, o efluente,
ele vai sair da caixa. E o que fica retido do outro lado, toda essa região aqui, mantém-se as gorduras, certo? E, gente, caixa de gordura precisa ser limpa, precisa passar por manutenção. Então, essa caixa de gordura aqui tem esse sistema. O que vem da pia e o que vem do bar vai para a caixa de gordura, faz a separação da água com óleo, com a gordura, né, com ali as impurezas que não deve ir para a rede pública, e aí segue para outra caixa, que no caso aqui a tubulação mantém, ela segue o fluxo com um caimento de 1%, né, ali um PVC, ali um PVC de 100 milímetros, 1%, e ela vai seguir para a caixa de inspeção número 1. E como que é? O que é uma caixa de inspeção número 1? O número é só a indicação mesmo da unidade, da quantidade, né? Qual é o número que nós estamos trabalhando. E a caixa de inspeção, diferente da caixa de gordura, não tem essa divisão de água com gordura, água com óleo. Como é que funciona a caixa de inspeção? É uma caixinha normal. Eu acho que eu tenho uma foto. Também tem uma explicação nos vídeos. Se você acompanha o Obra Vlog, dentro do Engemplificando, eu tenho obra vlog da casa 6G e obra vlog da casa KC. São duas obras diferentes, onde eu mostro a evolução, o andamento ali na obra, como que é o dia a dia ali na obra, o que está acontecendo nos serviços. Na casa KC eu tenho mostrando como que é uma caixa de gordura, como que é uma caixa de inspeção, né? Que ela vem já de fábrica, uma caixa já pré-fabricada, que só vem instalada no local. Então, fica a dica para vocês irem lá acompanhar, seguir o Engemplificando, acompanhar tudo. Então, siga as redes sociais do Engemplificando. Deixa eu até sair aqui, eu fiquei aqui em cima. Siga as redes sociais do Engemplificando, que lá eu mostro bastante coisa com a obra vlog ali no dia a dia. Aqui estou mostrando como que a gente lê, interpreta o projeto e a obra sem ter dor de cabeça, certo? Interpretar o projeto, em consequência, você faz uma obra muito mais viabilizada, muito melhor. Então, caixa de inspeção. É uma caixa para você fazer a inspeção dela. Não tem nada de interessante no nome. Mas o sistema é diferente da caixa de gordura. Você vai receber o efluente que veio aqui da nossa caixa de gordura. Ó. Elas são interligadas, certo? A caixa de gordura, igual eu falei aqui. Essa caixa de gordura vai passar todo esse trecho aqui, ó. Deixa eu tirar essa região que já explicamos, já falamos como que é, né? Vamos lá. E a gente já viu também as importâncias dos nossos recuos, né? Tanto lateral, quanto frontal, quanto dos fundos, porque é interessante deixar isso fora. Agora ficou mais limpo, mas o que a gente consegue verificar aqui? Que essa região interna, né? Que a gente está aqui na casa, por exemplo, é a região onde a gente vai ter que... É a construção. Então, daqui os efluentes precisam sair. E é muito mais fácil eles saírem por toda essa região externa. Felipe, por que você não jogou daqui direto para cá? Vou explicar mais um pouquinho para frente, vocês entenderem um pouquinho as dificuldades que nós teríamos e foi mais fácil viabilizar desta maneira na obra. Mas vamos lá. Então, da caixa de gordura vai para a caixa de inspeção. Caixa de inspeção é diferente da caixa de gordura. Ambas têm a função de fazer manutenção e fazer a limpeza e fazer a inspeção da rede externa. A caixa de gordura vai separar a gordura da água, né, para que ela não vá para a rede, e ela precisa ser limpa periodicamente, porque ela tem uma gordura dentro. Inclusive, gente, limpeza de caixa de gordura tem um odor bem forte, tá bom? Fica a dica, o alerta para vocês. Então aqui, por exemplo, na caixa de inspeção, ela vai receber o nosso efluente, ele segue por todo o caminho até chegar aqui com o caimento ideal, né? O caimento de uma rede, ele é fundamental. Não pode ser nem mais e nem menos, não é porque, vou colocar mais do que 1%, vou colocar 3, 4%, porque vai ser ótimo, vou conseguir fazer, vai ser melhor. Não vai ser melhor não. Sabe por quê? Porque a gente tem duas questões. Quando nós temos o nosso tubo, deixa eu puxar uma linha reta aqui. Quando nós temos o nosso tubo, por exemplo,
Vamos dizer que ele tem uma inclinação muito acentuada, certo? Aqui é o nosso tubo com uma inclinação muito acentuada. O que vai acontecer? A gente tem que a água, ela vai com muita força, muita velocidade. Força não, velocidade. E os detritos, deixa eu colocar de laranjinha. Os detritos, eles acabam parando ali na tubulação. Eles não vão escoar corretamente. A água vai mais rápido do que o detrito. E a mesma coisa vai acontecer se você tiver, por exemplo, uma situação onde a inclinação não é a inclinação adequada. Mesma coisa acontece se você tem uma inclinação onde a água quase não consegue fazer deixa ele reto aqui. Onde a água quase não consegue fazer o seu correto escoamento, porque ela não tem inclinação para isso. Então a água vai ficar praticamente parada, inerte aqui, e você vai ter os detritos que dependeriam da água com a sua inclinação adequada ali, acumulados. Então não ia acontecer nada. Não ia fazer o correto escoamento do nosso esgoto sanitário. Então, qual que é a inclinação adequada, gente? Tubos, vamos lá. A parte interna, eu vou até mostrar aqui no projeto que tem sempre indicação. A indicação já mostrei, fica desse jeito aqui, ó. Então, tubulação. Acho que eu tenho até uma nota aqui. 75. Isso. Tubulações maiores do que 100. Menores, perdão. Tubulação menores do que 100. 2%. Tubulação maior. Estou na frente, né? Deixa eu desenhar. A ventilação sempre é 1%. Tá? Tem uma notinha que tá escondido, tô na frente. Aí. Essa nota aqui, ó. Essa nota aqui. Então, vamos lá. Para representar melhor, então. Para situações. Aqui, ó. Inclinação, né? Então, a gente tem que tomar esse cuidado com as... Deixa eu esconder aqui. Inclinação. Esse é um item muito importante e a gente vai ter que guardar essa informação porque vou até destacar ela, porque essa informação ela é bem importante para nós. Porque a gente vai precisar dela mais tarde. E vocês vão entender o porquê. Então vamos lá. Olha, eu colocando o marca-texto aí de amarelo. Tá ótimo. Então a gente tem tubos de 40 milímetros, 50 e 75. Sim, só temos esses 3 tubos de esgoto, então não tem muita opção para parte, mas a gente consegue fazer um bom trabalho com eles. Então, de 5, não é metros, 75 milímetros, a gente tem inclinação de 2%. De 100 para cima, 100, né? Quando a gente tem 100 para cima, a gente tem o de 100, a gente tem o de 150 e por aí vai, milímetros, a gente usa 1%, certo? Então a gente sempre tem essas duas questões para a gente conseguir trabalhar certinho. E, gente, não tem problema, não tem dificuldade, só tentar nessa numeração para a gente não ter dor de cabeça na obra. O que a inclinação vai impactar na gente? Vou mostrar que é o caminho de uma para outra, mas vamos voltar aqui na caixa de inspeção, só para finalizar o que significa a nossa caixa de inspeção. Ela serve para receber tanto os esgotos, né, de tubo de queda, esgotos de ambientes, como também em caso de curvas, mudanças de direções, nós precisamos usar uma caixa de inspeção, porque na rede externa a gente não pode, gravem essa informação, não podemos usar curvas, conexões em redes externas de 90 graus. Então, mudanças de sentido, de direção ali, nós precisamos trabalhar com uma caixa de inspeção, para não ter problema. E uma caixa de inspeção nada mais é do que uma caixa apenas ela recebe, às vezes, ela recebe, por exemplo, a gente consegue olhar aqui, imagina que aqui é uma vista de um tubo, né? Então a gente recebe tubo de algum ambiente, ele recebe por aqui, ele recebe por aqui, e ele só tem apenas uma saída. Então o fluxo dele continua seguindo para uma saída. Então aqui vai para cá, daqui segue, e ele vai indo.
Inclusive, tem até um detalhe, acho que eu consigo até puxar essas informações. Deixa eu ver se qual que é o botão. Ah, aqui, pronto. Deixa eu pegar esse daqui, pra gente trabalhar com essa questão que eu quero arrumar. Aí, tá. Então aqui, vou botar um pouquinho mais pra cima, por exemplo. E esse daqui um pouquinho mais pra baixo. Só pra vocês entenderem o que, que eu quero dizer com isso. Isso na frente. Aí, isso aí. Pronto. Aqui, nessas caixas, a gente tem dentro delas também uma inclinação, vou fazer a grosso modo aqui, que vai garantir isso para pré-moldado, e quando nós fazemos na obra, precisamos fazer essa inclinação, que vai garantir que o fluxo mantenha ali o seu sentido, a sua direção e a sua inclinação, para que saia de um lugar para o outro. Agora, voltando à questão, por que a inclinação, precisamos ficar atentos a ela. Vocês conseguem ver a distância de uma caixa para outra? Essa, gente, o que significa inclinação de 1%? Vamos só entender esse conceito. E aí eu já finalizo o vídeo pra gente ir para os próximos, né? A gente não ficar tanto tempo nesse daqui. Por exemplo, temos uma distância x, né? Vamos lá. Então, uma distância de uma caixa para outra, a gente tem um ponto aqui de uma caixa, manda para outra caixa. Essa distância que nós temos aqui, x metros, significa a inclinação, principalmente a rede externa. Vocês vão decorar isso, é fácil de decorar e entender. Para cada 1 metro de tubo, a gente perde 1 centímetro de altura. Então, se a gente tem 5 metros, a gente vai perder 5 centímetros. Se a distância dessa caixa aqui para cá for 5 metros, vamos perder 5 centímetros. Vamos entender? Se essa caixa, ela sai, um exemplo, no nível menos 30 centímetros, ela vai chegar aqui no menos 35, o tubo, porque aqui é 1% de inclinação. Simples. É uma regra, né? Ali, Pitágoras, é regra da matemática, para a gente entender a inclinação, como que funciona. Para cada... deixa eu fazer aqui, para cada... Vamos lá, aí... É para ser um triângulo, mas eu preciso juntar as pontas aqui. Acho que eu consigo desenhar um triângulo. Mais ou menos. Para cada 1 metro, a gente tem 1 centímetro de queda no 1%. É assim que funciona a inclinação. A gente precisa se atentar para isso. Com isso. Por quê? Deste ponto aqui do fundo até chegar aqui na frente, ele vai passando por caídas. Num próximo vídeo eu vou mostrar com maiores detalhes o que eu estou querendo dizer, mas é justamente, deixa eu mostrar uma foto para vocês. Cadê? Essa daqui, por exemplo. Essa foto dá para entender melhor. Aqui, ó. Deixa eu me passar para o outro lado e diminuir aqui para cima. Vou ficar aqui quietinho aqui em cima que é melhor. Aí. Vamos entender o que está acontecendo aqui. A gente tem, ó, toda essa rede aqui que está passando é justamente a rede que eu estou mostrando para vocês aqui, ó. Essa rede aqui, tá vendo? Essa rede que eu estou mostrando aqui é justamente a rede desta imagem, as caixas. Então, a gente vai receber o esgoto desse banheiro, a gente tem um outro banheiro aqui, a gente tem a lavanderia, lá atrás tem a caixa de gordura. Só que todo esse trecho, ele vai tendo sua queda. Então, ele sai de um ponto e chega no outro, considerando a inclinação, e ele vai descendo. Então, vai chegar um momento que ele não fura na mesma altura da viga. E essa informação a gente vai trabalhar mais para frente, porque são as primeiras interferências que nós temos na tubulação de esgoto sanitário. Eu mostrei isso no vídeo anterior, e aqui a gente está vendo mais a fundo na prática, entendendo o projeto com a obra, qual que é essa interferência que a gente tem aqui. É a interferência das inclinações dos esgotos. Não temos um furo no mesmo lugar. Por quê? Sai lá atrás, não sai? A nossa caixa, igual eu mostrei aqui para vocês. A gente sai aqui no fundo. Essa caixa, o fundo dela é mais alto do que essa caixa. Por quê? Essa distância aqui tem a inclinação dela. E com essa inclinação, ela chega numa profundidade maior aqui. Daqui para cá, começa a descer, e descer, e descer. Então, se aqui tem um furo na viga, o furo dessa viga, na hora que você chega nesse ponto aqui, por exemplo,
você precisa considerar a entrada dessa caixa. Ou você vai colocar um prolongador como entrada. Toda essa questão a gente precisa analisar e viabilizar para não ter problema na obra. Então, daqui para cá desce mais um pouco, e daqui para a rede da rua, você precisa ficar atento à profundidade da caixa de captação, porque você não pode chegar abaixo da caixa da rua, porque, né, é gravidade, a gente não consegue trabalhar com uma questão onde a gente precisa trabalhar ali uma bomba. Em casos onde precisamos trabalhar com bomba, a gente chama de elevatório, a gente coloca ali uma bomba de sucção, que ela vai mandar o esgoto até a rede pública, mas isso encarece o sistema, isso precisa ser estudado. Então, todo banheiro, toda residência que ela está abaixo do nível da rua, ou você vai usar o vizinho do fundo como passagem, né, serventia, para você utilizar o terreno dele e passar sua tubulação por gravidade para chegar até a rede da rua de baixo, ou então você vai fazer um sistema de bombeamento. Então, essas questões, elas acabam encarecendo a obra, elas precisam ser viabilizadas ainda em fase de projeto. Então, a gente viu aqui a questão da inclinação, diferença de caixa de gordura com caixa de inspeção, a primeira interferência do esgoto sanitário com a estrutura, sendo que a gente viu que o primeiro projeto é o projeto arquitetônico. Então, a gente tem um projeto arquitetônico e a gente faz a concepção do projeto de esgoto sanitário em cima do arquitetônico. Em paralelo, ele vai ter interferências com o projeto de estrutura. Então, você já começa a ter um panorama das disciplinas que estão ali se intercalando e você começa a observar que você precisa analisar, verificar. E se você vai passar um furo numa viga, igual eu falei nas aulas anteriores, você precisa avisar o projetista de estruturas que você vai passar um furo por ali e que se não tem problema você passar um furo por ali. Se vai precisar fazer um reforço, algo do tipo, Felipe, é só uma viga baldrame, não tem problema. Vida útil de uma obra importa. Se você desenvolve um projeto pensando na vida útil, explicar isso para o cliente, trazer essas informações, seu projeto, sua obra tem muito mais qualidade. Então, se você gostou desse vídeo, deixe seu like, deixe seu comentário se quiser ali uma temática para um próximo vídeo para a gente trabalhar com leitura de projetos sem dor de cabeça. Curta e compartilhe o Exemplificando para você fazer obra e projeto sem dor de cabeça. Vou estar deixando a playlist leitura de projeto para vocês estarem acompanhando a nossa série nova aqui para fazer a interpretação de projeto. E também vou estar deixando o obra vlog da Casa KC, que é justamente o projeto em execução é a obra em execução desse projeto que nós estamos vendo. Curta, compartilha, siga o Exemplificando para fazer o projeto sem dor de cabeça. Obrigado.